planeta Terra, a humanidade e todos os seres que vivem no planeta têm sido assistidos por hierarquias, seres de alta luz desde tempos imemoriais. Essas hierarquias orientam a evolução de todos os seres que aí habitam, inclusive a evolução do próprio planeta. Muitas dessas hierarquias são responsáveis pela formação do planeta Terra e pelos processos encarnatórios dos seres terrenos. Elas acompanham com amorosidade, paciência e muita serenidade o processo evolutivo de todos, porque se responsabilizam por esse processo. Alguns seres hierárquicos de luz habitam o nível físico de existência, portanto, são seres que ainda vivem processos encarnatórios em mundos duais, mas estão em estado evolutivo muito avançado e têm acesso a diversas dimensões, porque seu estado de consciência é multidimensional. Mas a maioria das hierarquias que cuidam do planeta Terra estão em dimensões não físicas, nas quais a encarnação já não existe e a vivência é eterna. Dentre elas está a hierarquia crística, cujo representante maior é muito conhecido dos seres humanos, reconhecido como Jesus Cristo, que encarnou na Terra em um certo momento para favorecer o crescimento de todos. Os seres hierárquicos de luz observaram, já há muito tempo, um acúmulo de energias destrutivas que foram se adensando em torno do planeta Terra. Esse acúmulo energético se manifesta como uma massa escura em torno da Terra, um padrão energético de forças destrutivas, decorrentes do sofrimento dos seres terrenos, dos desajustes, das crueldades, dos nódulos e de tantos outros processos destrutivos vivenciados pelos seres sobre a face da Terra. Essa massa densa e escura supera a capacidade dos seres terrenos para dissolvê-la, pois há um acúmulo já muito antigo de energias destrutivas, e por isso vocês não têm capacidade para limpar esse processo. Já há muito tempo, as hierarquias de luz se preocupam em fazer esse processo de limpeza, pois essa nuvem escura impede a passagem da luz, dificulta a entrada de forças construtivas que as próprias hierarquias trazem. Para realizar esse processo de limpeza, as hierarquias criaram um circuito de drenagem que surge como uma espiral na forma de um cone. Gira da direita para a esquerda, sendo que o cone da espiral está voltado para o planeta Terra e a abertura maior está voltada para fora. A drenagem em espiral é um processo de cura que trabalha com o esvaziamento das energias que estão aglomeradas e fixadas em torno do planeta Terra e em torno dos grupos de seres humanos que mantêm um determinado circuito que precisa ser drenado. A drenagem é, então, uma extroversão de material energético destrutivo que foi acumulado através de circuitos destrutivos e que precisam ser liberados. As hierarquias sugam as energias destrutivas, as processam lenta e gradualmente e as transformam em pigmentos de luz, que serão usados para a construção de outros mundos, planetas e astros, que possibilitarão a vida no seu universo físico. Tudo o que é destrutivo será transformado em algo produtivo. O mal é transitório e passageiro e está presente nos mundos dualistas como oposição ao bem. Mas o fato é que todo mal gera o bem. O bem prevalece em todas as ocasiões e o mal é sempre transmutado, de uma forma ou de outra, em algo construtivo para a evolução dos seres nos universos físicos e não físicos.
Queremos dizer com isso que as energias negativas que foram geradas pelos seres terrenos e pela própria Terra durante milênios e que agora se configuram nessa nuvem escura e densa, têm sido transmutadas para o bem pelas hierarquias de luz. O circuito de drenagem em espiral presente na Terra é realizado de forma contínua e extremamente cuidadosa, pois as hierarquias não interferem com o livre arbítrio daqueles que habitam o planeta Terra. A intenção é unicamente ajudar os seres e o próprio planeta a se desvencilharem de energias destrutivas para que possam evoluir mais fluentemente. Então, enquanto esse processo de drenagem em espiral ocorre e vai retirando passo a passo muitos focos energéticos destrutivos do seu planeta, outros processos de drenagem acontecem em pontos específicos do planeta. E vamos falar agora sobre o processo de drenagem que ocorre no seu país, o Brasil. Sendo um país muito diferenciado espiritualmente e sendo muito amado pelas hierarquias de luz, por ser um campo de canalização de forças luminosas, o Brasil recebeu das hierarquias um circuito de limpeza mais sofisticado, que favorece o crescimento da consciência dos seres humanos que habitam o país. Então, o Brasil recebeu um presente quando os seres hierárquicos lançaram sobre o seu país um circuito de drenagem em espiral. Porém, a espiral que está presente nos céus do Brasil é uma espiral invertida, que tem no seu cone um ponto de conexão com a Terra, que suga energias destrutivas do país para dentro da espiral. Ao invés dessa espiral ter a sua borda mais larga, direcionada para fora do planeta, e ao invés de os seres hierárquicos absorverem essas forças negativas que estão sendo drenadas do seu país para transmutá-las em vida no seu universo físico, as hierarquias presentearam o Brasil, invertendo essa abertura mais larga e a redirecionando para o próprio país. Isso significa que quem está absorvendo essas energias negativas é o próprio povo brasileiro. Você poderia dizer que isso não é uma coisa boa, mas ao contrário, isso significa que as hierarquias presentearam o povo brasileiro com a responsabilidade de absorverem as informações e as energias destrutivas do país, e que o povo poderá se conscientizar sobre todas as questões ligadas a essas energias destrutivas. Isso dá uma oportunidade especial àqueles brasileiros que podem observar e se conscientizar do que ocorre no país e assumir essas energias negativas para que eles mesmos façam um circuito de drenagem e transmutem essas energias em algo positivo para o país. Ao procederem dessa forma, os seres hierárquicos fortalecem as consciências individuais dos seres brasileiros e devolvem a eles não somente a responsabilidade, mas também os méritos do processo de drenagem, que é feito pela espiral invertida. E isso vai gerar no seu país um processo de crescimento da consciência coletiva em nível muito mais avançado dentro de um certo prazo. Você compreende que as hierarquias que têm o poder de definir certos tipos de circuitos estão lançando esses circuitos magníficos para que a limpeza da Terra possa ser acelerada. Ao oferecerem aos brasileiros a espiral invertida, as hierarquias concedem a todos vocês uma oportunidade de crescimento inigualável. Muitos dos seres brasileiros têm hoje uma consciência das questões que envolvem o seu próprio país, muito além do que já tiveram no passado. Isso é algo espetacular que está sendo realizado por vocês
e que dará ao seu país um avanço espiritual e consciencial além da média nos próximos anos. Você compreende então que, muitas vezes, os desafios que são concedidos aos seres humanos são aparentemente muito difíceis, mas, ao vencer os desafios, os seres aceleram sua própria evolução. E no caso do Brasil, vocês estarão acelerando a evolução brasileira, compensando trabalhos que não foram feitos no passado. A oportunidade que lhes é dada pelas hierarquias nos tempos atuais é uma oportunidade única e grandiosa. Muitos brasileiros estão aproveitando essa oportunidade para transformar o seu país e para favorecer a entrada de circuitos luminosos no país, que irão, nos anos futuros, transformar a consciência coletiva, a vida material e espiritual, não somente no Brasil, mas em todo o planeta Terra. Então, o que nós sempre dizemos a você: olhe na direção correta. Muitos estão olhando para trás, mas você não precisa seguir essa direção. Olhe para frente. Surpresas e surpresas virão à frente e irão transformar o que precisa ser transformado. Não se preocupe com nada, apenas aguarde e faça a sua parte, pois há muitos que estão trabalhando para que o Brasil supere essa etapa difícil e para que o país mobilize energias evolutivas para o bem de todos os brasileiros.